Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula 3. Aliás, gente, parabéns! A gente chegou até aqui, já é incrível, fico muito feliz da gente chegar até aqui e quero parabenizar a todos mesmo. E estamos juntos nessa jornada, hein? Contem comigo. Mas vamos lá, chegamos até aqui. Essa aula é uma aula super importante, não que as outras não sejam. Mas sabe quando é aquela aula que a gente tem que colocar em prática tudo que a gente aprendeu? Então, é mais ou menos isso. É uma coisa. A gente vai definir objetivos reais, a gente vai criar um plano de ação com constância e leveza, sempre. Mas vamos lá. Vocês sabiam que, bom, segundo várias pesquisas, né, vários estudos, mas tem um estudo que cerca de 92% das pessoas que estabelecem metas de final de ano, elas não alcançam as suas metas. 80% dessas pessoas, elas fracassam já no segundo mês. E por que será isso, gente? Porque a gente não tem força de vontade, porque a gente não quer realmente, porque muitas vezes a gente não se organiza o suficiente. E a gente precisa se manter motivado, né? Porque geralmente essas metas, geralmente os nossos planos, eles não são de curtíssimo prazo, né? Eles têm um médio e longo prazo. Então a gente precisa estar motivado dia após dia para que a gente consiga realizar as nossas metas. Então, assim, o ideal é que a gente pense, tá? O que que a gente vai fazer? A gente já falou, aliás, voltem lá, gente. O caderno, que a gente falou bastante na primeira aula e na aula 2 sobre o caderno da transformação, pegar esse caderno, pegar a caneta, que a gente vai começar. Vou fazer uma breve recapitulação. O que a gente falou da aula 1? A gente falou bastante de decisões, as benditas decisões das nossas vidas. Então, o que a gente tem que fazer desde manhã, que a gente acordar, fazer as respirações, ter a intenção do dia, né? Cada dia, como é a nossa intenção, o que a gente realmente quer fazer. A gente falou bastante sobre a importância do tempo, de valorizar o tempo, o nosso tempo. A gente falou também, eu mostrei para vocês uma ferramenta muito importante para que a gente consiga organizar nossa agenda, que a gente vai colocar aqui até na tela, no vídeo, que é a matriz de urgente e importante, para a gente conseguir se organizar. E, por final, o final do dia, a gente vai fazer uma pequena reflexão, sem grandes desesperos, mas para a gente tentar entender e melhorar cada dia um pouquinho. E a aula 2, a gente falou sobre propósito de vida, que é a gente pensar nos 3 projetos que a gente escreveu, né? Os 3 projetos, os 3 sonhos que a gente quer realizar. A gente falou de clareza mental, que é o que importa, né? Muita clareza mental para a gente conseguir realizar os nossos projetos, aliás, para a gente conseguir tocar nossa vida, é uma das coisas mais importantes, é a clareza mental. Os vilões da clareza, que é a primeira, falta de prioridade, clareza dos porquês, por que a gente quer esse projeto, por que eu quero realizar esse sonho, por exemplo, mudar de cidade, como a gente falou, por que eu quero fazer isso? Então, e aplicar a técnica dos 5 porquês, que a gente também falou, e que é muito importante para a gente, até uma ferramenta de autoconhecimento. E, por fim, não menos importante, o medo de não dar conta. É aquele famoso medo de falhar, do fracasso, que, sinceramente, fracassar ou errar faz parte do processo e a gente não vai conseguir evitar isso e muito que bem. O importante é que a gente aprenda com eles. Sei que a gente falou bastante na aula 2 também foi que o que a gente vale, qual o nosso valor, não é a quantidade de vezes que a gente fracassou, que a gente deixa de ter valor, mas sim que a gente se reergueu, que a gente se colocou, que o que a gente aprendeu, que a gente evoluiu. Então, isso que é o mais importante para as nossas vidas.
tanto a nossa vida pessoal quanto profissional. Por fim, a gente definiu um projeto âncora. Lembra daquele projeto âncora que a gente definiu? Dos três que a gente falou, ah, pá, todo mundo, cada um definiu o seu projeto, vocês se lembram? Então, é dele que a gente vai falar. Então, agora a gente começou realmente e vamos lá definir os nossos objetivos. E o que é importante a gente lembrar de agora em diante é: você não precisa fazer tudo de uma única vez. Você precisa fazer o que importa, de forma consistente, constante. Então, importante, você não precisa fazer tudo de uma vez. Não precisa e não deve fazer tudo de uma vez, mas sim ter a persistência, ter a constância. Então, isso quer dizer o quê nessa essa frase importantíssima? Que a gente precisa ter, e o que a gente vai ensinar agora nessa aula, a ter as microações. A gente fazer um planejamento, a gente ter nosso plano com itens gerais, ter microações diárias e sim, a gente vai se esforçar, porque o esforço é importante, mas a gente não precisa sobrecarregar, porque isso vai acabar com a nossa motivação. A gente precisa muito ter motivação para continuar, para ter constância. Imagina um atleta, vai, um corredor, vai, para dar um exemplo prático, um corredor, ele quer fazer uma maratona, ou uma corrida, meia maratona, que seja. Então ele tá lá, ele fica um ano ou mais treinando todos os dias, 30 minutos por dia. Olha a diferença de alguém que acorda e fala, pronto, gente, hoje eu vou fazer minha mini maratona. Ou vou fazer essa mini maratona em 30 dias. Então, assim, qual é o que pode acontecer, né, com essa pessoa? O que pode acontecer é que, ou ele se machuca no meio da prova, que é o que pode acontecer bem provável, ou ele se sente extremamente sobrecarregado, porque foi um excesso para ele. Ele não tinha esse treinamento para isso e fica desmotivado e vai parar. Ele pode até cumprir a prova, mas ele vai parar. Então, o ideal é que a gente tenha um plano com constância. Mas, por que as metas falham? Por vários motivos, mas vamos lá, os três principais motivos das metas falharem. Expectativas irreais, que são, muitas vezes, a gente define metas muito além da nossa capacidade. Então, definir metas grandes demais, existe uma possibilidade muito alta da gente não conseguir cumprir. Então, por isso que aquela história, né? A gente tem que se conhecer, porque também a gente precisa também de um desafio. Porque também aquelas metas que também não tem desafio nenhum, que são muito simples, também a gente desiste. Então, a gente tem que saber calibrar bem essa meta. A gente tem que ser desafiado, mas não de uma condição que a gente não possa fazer. Como assim, eu quero perder 10 quilos, emagrecer 10 quilos em uma semana. Isso vai acontecer? Provavelmente não. Porque a gente tem que analisar qual é o meu perfil, meu biotipo, a minha idade versus o que é minha alimentação. Existe essa possibilidade muito remota. Então, isso vai me fazer desistir. Vai fazer muito irreal. Frisa aí. Então, metas reais, onde a gente está dentro do nosso contexto de vida e dentro das nossas capacidades, das nossas condições e com desafios, né? Sendo desafiado. Outra coisa, falta de rotina. Ai, André, de novo a bendita rotina? Sim, de novo a bendita rotina. Porque a rotina, gente, eu vou frisar. A rotina ela é muito importante para colocar, como eu já falei em outras aulas, colocar a nossa vida nos eixos. A ausência de uma rotina, ela pode levar a gente ao fracasso, porque a gente não, sabe, eu vou fazer quando der. Eu preciso acordar motivado. Nem os maiores escritores da história, eles viviam de motivação ou de inspiração. Eles tinham um método para escrever. A criatividade tem que ter método. Não é para falar, eu vou acordar motivada e hoje vou fazer. Amanhã eu não vou acordar motivada e não vou fazer. Então, assim, isso
isso tem uma tendência ao fracasso, porque eu não vou conseguir cumprir. E nem sempre eu vou ter a minha motivação necessária, eu vou estar super bem. Então, a gente tem que seguir. Por exemplo, vou aprender uma língua nova, vou aprender um idioma novo. Se eu não pegar e não colocar na agenda a- a- o dia, o horário que eu vou fazer, que eu vou treinar, que eu vou aprender, que eu vou fazer o meu curso, possivelmente eu não vá fazer. Possivelmente eu vou desistir. E uma terceira e bem importante, perfeccionismo. O perfeccionismo, gente, eu sei, a gente vai falar, é a busca pela perfeição, e a gente tem que sempre buscar a perfeição, e isso, mas assim, isso não pode ser demasiado, porque na verdade, primeiro, perfeição não existe, mas, segundo, é adiar o início de um projeto. Ah, eu mesma, sabe, vou confessar pra vocês, eu mesma, falei, ai, não, eu só vou fazer meus vídeos, ai, quando eu estiver falando super bem, ai, quando eu tiver emagrecido, ou quando eu tiver isso, tiver aquilo, e tiver aquele outro, se você vai deixando os seus sonhos, você vai posterga, porque sempre você vai ter um detalhe no que não vai estar totalmente perfeito, porque isso nunca vai acontecer. Mas se você começar e praticar e não ter medo de fazer isso e de se expor, você vai começar a melhorar. E cada vez mais, e cada vez mais. E chegar à perfeição? Não, sinto muito. Isso não vai acontecer. Mas vai estar melhor, você vai se sentir melhor. E que vale lá atrás que a gente falou intenção. Qual é a sua intenção para aquela tarefa? Vai muito além de ser perfeita. Por que que as nossas metas falham? Porque a gente precisa colocar metas reais, a gente precisa ter uma rotina, agenda bonitinho, agendar horário, fazer. Perfeccionismo e medo de errar, eles são bem relacionados, eles estão relacionados, mas não são iguais, tá? O perfeccionismo realmente me trava e faz com que eu adie o meu processo. Mas agora, entendendo isso, vamos lá. Vou colocar aqui na tela para vocês o método real, que o nome é real porque é relevante, específico, alcançável e leve, adoro a leveza. E vai estar aqui na tela para vocês o que é esse método real. O R, que é relevante, ele tem que estar alinhado ao nosso propósito. Então a gente tem que se perguntar: esse objetivo, ele é alinhado ao meu propósito de vida? Ele é o que eu quero fazer? Ele é meu objetivo? Lembra que a gente já falou do propósito, como que a gente define propósito? Então, assim, eu quero mudar de cidade, porque porque meu propósito é morar numa cidade, por exemplo, numa cidade do interior, porque eu quero levar uma vida um pouco mais calma, eu quero criar os meus filhos de uma maneira mais calma, quero ter uma qualidade de vida e quero esse eu defini como meu propósito, então vou começar esse é meu sonho. Mas ele está alinhado com o seu objetivo? Você realmente quer uma vida mais calma, mais pacata? De repente você é uma pessoa que você adora ficar na cidade, você adora ir para os restaurantes, você adora conhecer os lugares super novos, você gosta desse agito. Então isso está alinhado, isso vai te trazer um pesadelo ao invés de um sonho. Então, é assim, de novo, então, o relevante é o que está alinhado com o seu propósito. O E de específico, a gente tem que ser bem claro e tangível. O objetivo, ele deve ser bem mais claro possível, né? Ao invés de falar, eu quero ser saudável, porque é uma coisa bem, né, genérica, tudo bem. Você quer ser saudável, mas tem que ser um pouco mais específico. Eu quero correr 5 quilômetros sem parar em 3 meses. É definir o objetivo, definir como e definir tempo. Isso vai te dar aquela visão. Pô, pra mim tá claro o que eu quero fazer. Mas vamos lá. E a partir disso a gente vai ter como aplicar. O alcançável.
Ele está dentro da sua realidade? Ele é um objetivo, ele é viável? Você consegue realizar ou ele está muito acima da sua capacidade? Então, né, no teu momento de vida. Por exemplo, eu trabalho 10 horas por dia. Eu tenho condições de dispor de 2 horas para treinar? Isso pode ser realmente fora da minha capacidade do dia, não para minha capacidade, mas fora da minha realidade. Então, tem que ser alcançável. E por fim, o L, que é de leve. Eu sempre falo do leve, por quê? Não que a gente não vá se esforçar, tá? O esforço é óbvio que a gente tem que colocar o nosso esforço sempre para a gente realizar nossos sonhos, nossos objetivos. Não existe não ter um esforço. Então, é bem normal que a gente se esforce, mas a sobrecarga ela é desnecessária. Por quê? Não só desnecessária, mas prejudicial. Porque a sobrecarga é uma coisa negativa. O esforço, na medida certa, claro, ele é positivo. A sobrecarga ela é negativa, porque eu não vou aguentar por muito tempo. Não é sustentável a longo prazo ou a médio prazo. Eu vou querer me livrar dessa carga, porque eu não vou aguentar, porque pode ser até prejudicial para a minha saúde. Então, a leveza, quando eu vou sempre falo de leveza, eu devo deixar claro que não é o esforço. O esforço, sim, temos que nos esforçar para a gente se melhorar. É a sobrecarga que a gente tem que medir e falar, olha, isso eu não quero. Coloquei para vocês terem, depois a gente manda esse slide, esse do real, do método real. E agora eu quero que vocês parem um pouco, pegaram já o projeto âncora, definiram o projeto âncora. A gente pode dar uma pausar um pouco para vocês só lembrarem quem está com o caderno ou pegarem, enfim, porque é importante. Que a partir daqui a gente vai fazer, a gente vai criar o nosso bendito plano de ação. A gente vai dividir esse objetivo em 3 etapas menores. Vamos lá. Então a gente vai, vamos dar um exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui, mas vamos dar um exemplo de eu quero aprender a tocar um instrumento. Então, eu coloquei aqui. Assistir, então o que eu vou fazer? Assistir uns vídeos, vou no YouTube, vou assistir uns vídeos como segurar o instrumento, como é que funciona, enfim. Vou aprender, vou pegar tutoriais para aprender a tocar esse instrumento. Aí o segundo, eu vou aprender a tocar uma música simples. Aí, o terceiro, eu vou praticar 15 minutos diariamente. Então, a gente dividiu, né, a gente perceberam, eu peguei uma meta que era tocar o instrumento e dividir em 3 partes. A partir disso, eu vou fazer microações diárias. O que eu vou fazer com como eu vou entrar? Vou entrar no YouTube, vou praticar, colocar lá no meu planner, que eu vou colocar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui com vocês na tela um planner, um exemplo de um planner. Então eu vou lá, todo dia eu vou colocar, ou eu vou praticar, então eu vou entrar no YouTube por 15, 20 minutos, vou procurar esses tutoriais, vou fazer essa. Então você vai definir microações baseados nesse na sua meta. Vou dar um exemplo agora, outro, vai. Bem detalhado. Mudança de cidade. Eu quero me mudar. Quais são as minhas etapas para esse planejamento? Relacionados à mudança. Eu vou pesquisar ações principais. Eu vou pesquisar o meu custo de vida. Eu vou ver quais são as cidades. Eu vou começar por planejamento. Vou ter que saber qual é a cidade, o custo de vida da cidade, o meu trabalho, o estilo de vida. De repente eu tenho um estilo de vida super urbano, que eu quero ficar numa cidade grande, então, mas eu quero saber esse estilo, essa cidade é compatível, então eu vou lá pesquisar. Então, essas são ações. Eu vou definir o orçamento, criar financeiro para mudança, porque toda mudança envolve custo. Custo com mudança, vou ter custo com frete, com tudo. E vou planejar as visitas às novas cidades. Eu vou
Lá, eu defino dessa minha pesquisa, eu defino 5 cidades, que eu acho interessante. Enfim, como que podem ser essas microações? Vai, dia um lá no Planner, eu vou fazer uma lista de cidades que eu considero interessantes e anotar os motivos aos quais eu gostaria de morar lá. Aí, dia 2, tudo isso vai escrevendo. São microações que vão te deixar, que vão fazer diariamente pequenas coisas para você cumprir realmente, né, o que você quer. Dia 2, eu vou pesquisar sobre o custo de vida. Dia 3, eu vou colocar investigar as oportunidades de emprego. Se eu tiver meu trabalho, eu vou ver se eu consigo. Pode ser online, meu trabalho, ou eu vou conseguir uma transferência, ou se não, eu vou ter que sair do meu trabalho, ou não tenho trabalho, como é que eu vou conseguir? Dia 4, eu vou ler sobre a cultura, estilo de vida da nova cidade, o clima, lazer, grupos. Então, dia 5, eu vou ver sobre, pegar informações sobre escolas. Dia 6, vamos lá, vou avaliar as finanças atuais. Isso é importante. Então, eu até coloquei o item financeiro, que é, eu vou ver se eu consigo, quais são a minha renda, as despesas, economia. Eu tenho que criar um orçamento, ver quanto custa essa mudança. Dia 7 eu posso definir quanto você vai precisar economizar, porque de repente eu não tenho esse valor. Cheguei à conclusão que para me mudar eu preciso gastar 50 mil reais, 30 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro tão disponível. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou economizar? E quanto tempo eu vou economizar para eu conseguir fazer essa mudança? Aí eu começo dia 8, eu coloco lá valor fixo mensal de economia, baseado no meu objetivo. Dia 9, eu vou pesquisar o mercado imobiliário. E assim por diante. Dia 10, eu vou criar um plano de contingência financeiro para imprevistos. Essa é só a parte do financeiro. Aí, essa é a primeira tarefa, né? Aquela tarefa, aquela grande, né? Que você lembra que a gente vai fazer 3. Uma é pesquisa, então é essa, pesquisa e planejamento. 2, preparação para a mudança. Ok, defini, cheguei à conclusão, cheguei ao meu. Então, eu já já decidi qual a cidade que eu vou. Agora eu vou me preparar para a minha mudança também. Fazer microações. Então, o que que vão ser microações? Eu vou ter que fazer inventário do que eu tenho, me preparar para fazer minha mudança da minha casa, porque mal ou bem a gente acha que não tem muita coisa, e tem muita coisa, tudo. Então, a gente tem que fazer tudo isso, fazer o inventário do que a gente tem em casa, do que a gente vai precisar, do que eu vou doar, do que eu vou vender, ou se eu vou vender tudo, organizar como vai ser essa venda. Dia 11, dia 12, eu tenho que organizar isso, embalar, se eu vou contratar uma empresa de mudança, pesquisar empresas de mudança. Eu vou abrir microações daquela minha ação principal, que eu vou cumprindo diariamente, até que, por fim, tudo certo. Consegui a empresa de mudança, estou dentro do meu orçamento, fiz o meu inventário, definido. Fui para minha nova cidade. Aí tem um outro item, estabelecimento e adaptação à nova cidade. Então, como é que eu vou me adaptar a essa nova cidade? A gente não pode simplesmente se mudar e achar que vai, sei lá, vou ver o que vai dar. Muito que bem. É claro que a gente tem que deixar a vida fluir. Mas o que a gente tem que fazer para me adequar? Eu vou ver grupos, ver meus hobbies, eu gosto de fazer bike, eu vou ver grupo de bikes, eu vou ver academia, clube de livros, poesia, não sei. Eu vou, enfim, achar a minha tribo, achar as pessoas que eu realmente fazem parte, tem o mesmo interesse em comum. Aí no dia 18, aí eu vou fazer uma visita à cidade, aprender sobre bairro, vou preparar minha rede social, vou visitar o colégio, ou vou me integrar mais ao meu novo trabalho. Enfim, porque a ideia é que a gente não só faça a nossa mudança, mas que a gente viva bem
após essa mudança. Por quê? Porque a gente precisa se integrar, a gente precisa ter realmente que seja positiva a mudança. Então, até a integração total. Então, agora, peço para vocês definirem, vai? A gente já tem agora, todo mundo tem o seu projeto âncora, o projeto que vocês querem tirar do papel. Então, vamos definir só as 3 etapas grandes, vai? Não nem precisamos fazer as microações agora, porque eu acho que daí cada um calmamente vai definindo as microações diárias. Então, assim, vamos definir as 3 etapas de cada projeto? Vamos pausar um pouco para vocês olharem? Então, vamos lá, a gente tem a nossa meta grandona, que pode ser mudar de cidade, mudar de país, mudar de carreira, isso é muito importante também. A gente tem que se programar muito, a gente tem que planejar muito uma mudança de carreira, para a gente se reinventar, principalmente na nossa parte financeira, que a gente sabe que isso vai ter um impacto, então a gente tem que pensar por quanto tempo. O ideal é que realmente a gente faça esses grandes assuntos mais importantes e, por fim, as microações. Agora, eu quero que a gente vai fazer uma visualização, quero que todo mundo feche os olhos e faça uma visualização da vitória, bem rápida. E que você pense, como que você se sente ao concluir essa meta? Como você está se sentindo ao concluir essa meta? Então, tenho certeza que super bem, né? Acho que a gente poderia fazer essa visualização todo dia, ou, sei lá, algumas vezes por semana, para a gente se lembrar de como que a gente quer se sentir. Por fim, pensar um pouco nas seguintes perguntas, vai. Qual é a sua maior dificuldade na hora de cumprir metas? E como você pode aplicar o método real, que a gente acabou de falar, à sua vida? Eu vou dar aqui, vai 30 segundos para vocês pensarem. Então vamos lá. Qual é a maior dificuldade? Qual a sua maior dificuldade de cumprir metas? Pode ser muita coisa, sabe? Ah, sei lá, eu não quero, não escrevo, não gosto de ficar escrevendo o que eu vou fazer, eu não tenho essa habilidade. Escreva no papel qual é a sua maior dificuldade e como que você conseguiria aplicar isso à sua vida. Gente, de novo, eu tô aqui para vocês, se vocês quiserem compartilhar comigo, porque eu sempre falo, se vocês sentirem a vontade de compartilhar isso comigo, estou aqui no WhatsApp para a gente compartilhar, tirar dúvidas. Eu sei que gente, estou jogando, estou falando várias informações e o que a gente precisa é colocar em prática. E no dia a dia é que vão surgir as dúvidas. É sempre assim, fala, poxa, mas é isso, é aquilo. Podem tirar as dúvidas comigo. O que eu quero muito é que vocês se sintam fortes e capazes de transformar, de começar, é o início, é de iniciar a grande transformação. Pegar o caderno da transformação e falar, é isso, vou iniciar. E vou fazer isso diariamente. Lembra do nosso lema que a gente não precisa fazer tudo de uma vez? E não precisa e não pode. O que a gente precisa é fazer o que importa diariamente. Então, agora que a gente chegou até aqui e que a gente tem esse plano de ação, eu quero que vocês escrevam realmente, façam suas microações, mande para mim, compartilha comigo. Ah, o ideal é a gente sempre compartilhar, tá? Se não for comigo, mas assim, com o marido ou com a esposa, eles fazem parte da nossa essa transformação, da nossa mudança, é muito importante a gente colocar, envolvê-los nesse nosso ideal. Agora que a gente já viveu essas 3 aulas, que eu espero que vocês tenham gostado, realmente, o que eu mais espero é que vocês tenham aproveitado. A minha intenção sempre foi que cada um de vocês iniciem a sua transformação. Tenham consciência das suas ações, saiam do piloto automático e realmente contem comigo. Eu quero deixar claro, né, não sei se vocês perceberam, que o que trava não é a falta de capacidade, e sim uma clareza, falta de direção, o apoio, ferramentas para tocar o dia a dia. Então eu tenho um convite especial para vocês, que hoje eu abro oficialmente as vagas da minha mentoria, a mentoria Ação Consciente.
Agora eu quero te contar tudo que você vai receber nessa mentoria, Ação Consciente. Então essa não é só uma mentoria, gente, é uma jornada prática de transformação criada por mim para vocês que querem sair do piloto automático, tomar controle da própria vida, com leveza, clareza e ação. Então o que você vai receber? Vamos lá. São 4 semanas que vamos caminhar juntos. São 4 semanas de mentoria ao vivo comigo, online, mas personalizado, só eu e você. Mais um mês de acompanhamento. Sim, mais um mês de acompanhamento para você colocar em prática tudo que a gente conversou, eu acompanhar, porque o que importa é realmente o resultado, é realmente você colocar em prática, é realmente você estar feliz, é realmente você conseguir seus objetivos com clareza, ação e evolução semana a semana, porque a gente vai ter tarefa, né? Então é 100% focado na sua realidade, é personalizado. Aí vão ter ferramentas que eu vou entregar para vocês, são, né, um planner semanal para você organizar sua vida, o caderno da transformação, que é muito legal, que eu fiz com muito cuidado, e cada dia tem uma mensagem, e cada dia tem uma motivação. Isso é bem importante para nossa vida. A matriz de urgente e importante, que a gente comentou bastante, e o acompanhamento e suporte no WhatsApp, que não são só 4 encontros, vão ser 4 semanas. Então, isso a gente vai ter o acompanhamento personalizado, não em grupo, no WhatsApp. Eu preparei um conteúdo extra, inédito, só para quem tomou a decisão, que é um mini treinamento de gestão das emoções e da mente, que eu pratico todos os dias. Eu aprendi, na verdade, mestres, né? E pratico todos os dias. E para mim tem sido muito importante. Eu quero compartilhar com vocês. Então é um presente para você que age com consciência e coragem. E tudo isso, normalmente eu cobro por essa mentoria R$3.100. Mas eu resolvi fazer um super convite especial para vocês. É isso mesmo. Então, todo esse conteúdo, todo esse acompanhamento personalizado e bônus, R$890 à vista. Vamos lá, quero muito participar dessa jornada de transformação com vocês. Então, vai lá, garante a sua vaga, ainda hoje. Até lá!